Olá, cheguei. Tudo bem? Eu tô bem, e você? Tudo jóia, tchim-tchim. A nossa terapia com café? Terapia com café. Finalmente a gente vai poder compartilhar com as pessoas aquilo que a gente bate papo, né? Os nossos cafés, os nossos almoços, né? Uhum. O quanto que a gente conversa, o que a gente conversa nos nossos cafés. O pessoal manda mensagem, né, André? Eu queria fazer parte do café, eu queria estar aí junto com vocês. O que será que vocês falam, né? E aí, aqui estamos nós, para compartilhar, né, os nossos papos, as nossas conversas. Então, para quem não me conhece, eu sou a Sandra Dadona, sou terapeuta e ativista quântica. E eu me chamo Andréa Verzenhassi, sou consteladora familiar sistêmica, mestre em Reiki e terapeuta quântica. Não do nível da Sandra, mas terapeuta holística, melhor corrigindo, né? Muito bom. Hoje a gente vai compartilhar, nós começamos a pensar o que nós vamos começar a falar, né? E foi muito interessante, né, André, que a gente compartilhou um meme esses dias, né? Foi milagre. Esse meme era, como é que era mesmo? Procura-se um terapeuta milagroso que faça milagres, resolva todos os meus problemas em apenas uma sessão. E seja PhD em milagres, né? Pois E é. aí a gente compartilhou isso e nós achamos muito engraçado. Porque, na verdade, acontece isso muito, né? Direto. Sabe que um tempo atrás, não muito tempo até, eu tinha feito uma constelação em uma pessoa e depois essa pessoa no dia seguinte me manda uma mensagem dizendo: eu não sei o que acontece, meu filho está muito arredio comigo, né? Eu falei, mas peraí, ele começou a ficar arredio hoje, depois da constelação de ontem, ou ele já era? Ela falou, não, ele sempre foi assim. Então ela esperava que um milagre acontecesse Na vida do outro, né? e que no dia seguinte a relação deles fosse assim a melhor do mundo, né? E assim, né, é muito comum as pessoas transferirem a responsabilidade para o terapeuta. Elas acham que uma sessão vai resolver uma vida inteira de problemas, né? E não é por camada, você vai limpando uma coisinha, daí brota outra. O terapeuta não faz milagre, mas ele conduz, né, a pessoa para o próprio caminho de autocura, né? E é interessante, né, nesse caso, né, me chamou a atenção, porque assim, a cura é para o outro. Sim, não era nem para ela em relação ao filho, era para o filho em relação a ela, né? Isso acontece muito, né? As pessoas acham que elas vão começar a fazer terapia e as pessoas vai mudar o comportamento dos outros. E isso não acontece. Porque, na verdade, a terapia, ela é um autoconhecimento. A partir do momento que você começa a se curar, a tua energia, a tua frequência vibracional muda, né? E aí é assim, sabe aquela história dos tostines? Vende mais porque é fresquinho e é fresquinho porque vende mais. Né? As pessoas ao meu redor mudaram, mas será que elas mudaram? Ou será que o meu olhar mudou para aquilo? E o teu meio ambiente é o reflexo seu, né? Não tem jeito. Se você é uma pessoa que só briga, que só critica, que impõe as suas vontades, o que vai acontecer? As pessoas não vão gostar de você, elas vão reagir a isso. Ao passo que quando você tem uma outra postura, você sabe conversar mais, você não impõe. Eu quero que arrume a cama. Não. Por gentileza, você pode arrumar a sua cama. Você já está mudando o tom e dando a responsabilidade para o outro. É a sua cama. Sabe? Então você começa a se transformar e o outro se transforma também, né? Isso é que é legal. O meio ambiente passa a sentir o reflexo. Não é que eu vou curar o meu filho que não faz nada para mim, que não faz nada pela casa. Não, eu vou curar em mim. Eu primeiro, sempre, né? Sim. Eu sempre digo que não existe o outro. Na verdade, não existe o outro. Tudo são projeções e reflexos de nós mesmos, né? Então, quando eu curo em mim, né? Aquela frase de Buda, né? Seja a paz que você quer ver no mundo, né? Eu tenho que curar em mim para que aí o externo seja curado também. Né? É o meu olhar para as coisas. Eu sempre falo, né? As adversidades vão continuar existindo nas nossas vidas, independente em que frequência, em que nível de consciência nós estamos. Agora, como eu enxergo as adversidades é que é o ponto. Porque antes eu posso encontrar essa adversidade, eu posso escolher como eu vou agir. Eu vou me vitimizar,
isso vai ser um grande empecilho para mim, eu vou desistir, ou eu vou com dor, eu vou com sofrimento, eu vou arrastando, eu vou ficar doente por causa disso, ou eu posso escolher um outro movimento, né? É uma diversidade. E eu separo o que eu sou dessa situação que está acontecendo. E aí eu olho com outro olhar. E esse outro olhar faz toda a diferença na resolução de um problema, né? De um conflito. E aí você falou um negócio que eu acho muito importante. Nós percebemos a nossa mudança a partir do momento que a gente olha ao nosso redor. Mas é um trabalho contínuo. Né? É um trabalho contínuo. Eu tenho sempre que estar trabalhando. Não é porque eu curei um aspecto em mim que a vida está curada. Não, você falou de níveis de consciência. E exatamente isso. Eu atinjo um nível e se aquele problema se repetir, ele vai se repetir. Porque a vida é cíclica, né? Mas você já lida de uma maneira diferente com aquilo. Você resolve com rapidez, com leveza. E já não é mais um problema imenso, né? Porque você mudou o teu nível de consciência, isso, né? Perfeito, é isso mesmo. É a mesma coisa, né? Eu tenho um filho de 16 anos. Para ele, quando ele começou a estudar, eu lembro que a soma do 2 mais 2 era um sacrifício. Era muito sofrido. Era o nível de consciência que ele estava, de conhecimento, de consciência, né? De repente, ele foi mudando. Hoje, o 2 mais 2, se apresenta para ele o 2 mais 2. Só que não é mais sofrido, porque hoje ele aprendeu, então hoje ele faz rapidamente. E assim é com as adversidades na nossa vida. Contudo, nós vamos nos modificando ao longo da vida, desde que a gente se propõe a isso. Né? Tem essa autorresponsabilidade que é muito grande, né? Eu quero, né? É confortável ficar desse jeito, dolorido? Então são escolhas. A vida é feita de escolhas, né? Tem muito jeito. É o que aquele dia a gente estava comentando no WhatsApp, né? A gente conversa pelo WhatsApp também, tá? Também. E a gente estava conversando exatamente isso, né? O quanto muitas vezes chega pacientes para mim e falam assim: você é a minha última solução, a minha última esperança, porque eu já passei por isso, por aquilo outro, eu já estudei isso, já estudei aquilo. Eu falo: olha, então pode desistir, né? Entrega para Deus, beijo, fui, porque tá esperando um milagre, tá esperando que alguém faça algo na tua vida, né? E eu falo para esses pacientes: você não quer, é por isso que continua, é por isso que ninguém consegue te ajudar, porque ninguém vai fazer por você, né? Nem um terapeuta, nem uma técnica ou nada vai fazer por você, porque você não quer esse olhar, porque esse olhar dói, né? Mas sabe que me lembrou uma outra situação. Lógico que a gente conta situações sem contar a pessoa, né? Nome. E isso foi uns 2 anos atrás. Me lembra de falar dessa questão ética. Foi uns 2 anos atrás, eu conversava com a pessoa, estava ali na terapia e ouvindo tudo que ela tinha para me falar, fazendo um posicionamento sistêmico. E ela: não, mas não é assim. Não, mas eu não tenho isso. Não, mas... Defendida. Vamos fazer o seguinte, eu te devolvo o valor da sessão, tá tudo bem, não tenho o que eu constelar porque você tá perfeita, tá tudo em ordem, combinado, assim? Aí eu acho que aquilo foi um choque pra pessoa, mas eu falei com a maior calma do mundo. Ela falou: não, eu preciso de você, eu quero ouvir. Eu falei: então ouça primeiro o que você tá falando. Quando você fala: não, eu não tenho problema, não, tá tudo certo, não, tá tudo bom assim. Eu falei: então ouça primeiro a sua voz, né? Por que você vem numa terapia se tá tudo perfeito? Aliás, por que você tá encarnada se tá tudo perfeito, né? Porque a gente tá aqui pra arrumar as nossas imperfeições. Né? Então, nós estamos aqui para evoluir, né? E essa evolução faz muito parte da gente se conectar, se entender, né? Temos adversidades, e aí são 2 extremos, né, André? Pelo que eu percebo muito, né? Às vezes as pessoas vêm tão defendidas, né? Porque eu estou perfeito. Aí você pergunta: o que você está fazendo aqui então? Né? E tem aquelas pessoas que se derrubam tanto que elas chegam e parece que elas não têm nada de positivo. Nossa, né? Isso é normal. Elas é o mais comum. Elas te derrubam. Parece que eu falei: gente, você é um monstro encarnado na Terra. Porque, Nossa. né? Quem é você que crucificou Jesus, né? Que pôs o prego lá na cruz, porque é um monstro, gente, né? Então é o 8 ou 80, né? E que nós temos, a gente tem que entender que nós somos luz e sombra.
Sim. Né? Então, assim, sim, nós temos muita coisa para desenvolver, mas sim, também nós temos muita coisa que nós já trabalhamos. Isso mesmo. Né? Isso mesmo. Então, assim, em algum momento, a gente tem que olhar também para a nossa caminhada e olhar e falar, puxa, que legal a minha caminhada, né? Com gratidão, ver o quanto evoluiu. Quer ver uma coisa simples? Quando você começou a dirigir, você acabou de tirar a habilitação, era cômodo para você estacionar em qualquer vaga, pegar a estrada? Então, hoje, você nem olha onde você está estacionando, você dirige pelas estradas de dia, de noite, com sol, com chuva, não é? Não ficou uma coisa simples? Porque você foi se aperfeiçoando com a prática, né? Então, às vezes, alguma coisa no primeiro momento é muito sofrida, muito difícil, mas aí você vai trabalhando em cima daquilo e você vai percebendo que melhora, né? Porque eu tô olhando para aquela questão. Eu acho, assim, a grande questão, Sandra, é que as pessoas olham para o problema. E não para a solução. Exatamente. Exatamente. E é interessante, você falou, eu vou compartilhar uma coisa engraçada. O que você aprontou? Quando eu aprendi a dirigir, aí eu fui sair com o Leandro, porque eu namoro desde os 300 anos atrás, né? E acho que lá desde a maternidade, essa parte tava junto, né? E aí a gente namorava e eu falei assim, eu preciso começar a dirigir, né? Então nós saímos de carro. E era muito engraçado, quando eu via um carro atrás, eu parava, esperava o carro passar e eu saía de novo. Não chegava nunca no lugar que tinha que chegar. Ou seja, mas se for estacionar cada hora que vier um carro, a gente vai sair do lugar nunca, né? E é exatamente isso, muitas vezes a gente faz isso, né, na nossa vida. A gente vê uma diversidade, pra gente não falar problema, que problemas não existem, né? É a forma com que a gente enxerga a situação, né? A gente vê a diversidade e estaciona. E para. Pois é. E deixa o outro passar. Exato. E às vezes passar por cima. Por cima. Às vezes passar por cima. Ou eu tiro ou eu me diminuo, né? Para caber dentro daquele relacionamento, daquela situação. Ou eu saio da frente para o outro passar, ou eu fico ali e o outro passa por cima de mim, porque não existe uma autoconfiança, né? Pois é. E aí você percebe que realmente o terapeuta não faz milagre. Mas o terapeuta tem um código de ética, tem uma ética muito grande. Eu lembro quando eu me formei em constelação, tinha uma lista imensa que eu tinha que ler, concordar e assinar. E isso foi também quando eu me formei em terapeuta holística, há 30 anos atrás. Você tinha que prezar pela ética, você tinha que cuidar do outro com muito amor, com muito carinho, porque você está tocando a alma do outro, né? A pessoa vem meio que desnuda em termos de alma e de energia ali para você. Então é sempre com muito respeito. E eu sempre aprendi, sabe, Sandra, que quando eu comento, se eu sair de uma sessão e comentar com o outro, tal pessoa, eu tô puxando o problema dela para mim energeticamente. Então eu tô criando mais uma questão para eu resolver. Então, confiem nos seus terapeutas, mas não confiem que ele vá fazer um milagre e resolver tudo numa sessão. Mas se encontre com uma pessoa, a Sandra fazendo arte, se encontre com o seu terapeuta de maneira a ser grato mesmo, por estar naquela oportunidade de ter alguém que te mostre um caminho, porque o terapeuta é esse, é aquele que vai iluminando uns pontos no caminho para que você possa trilhar por este mesmo caminho. Eu concordo, e perfeito, é o que eu falo, né? O terapeuta, ele te dá a mão, e nós vamos seguindo, nós vamos juntos. Eu falo sempre isso para os meus pacientes, né? Nós estamos juntos, né? E sempre falo, uma sessão de terapia, num set terapêutico que a gente chama, é o único lugar que eu também sou assim, né? Que eu me sinto completamente confortável para ser eu. Porque querendo ou não, gente, todos nós, né? Nós vivemos em sociedade. E nós precisamos usar máscaras muitas vezes, né? Até para ser aceito, porque é isso que o ego vai buscar, né? Aceitação. E muitas vezes aceitação nós com nós, né? Muitas vezes a gente não aceita o jeito que nós somos. Por isso que a gente se esconde de nós mesmos, né? Por isso que a gente reprime tanta coisa, esconde tanta coisa no inconsciente. E o set terapêutico é aquele lugar que você pode falar tudo. Você nunca vai ser julgado, nunca vai ser condenado, nunca vai ser criticado, né? Não. E eu sempre falo para meus pacientes, eu pego exatamente com a forma que você pensa, né? E a gente trabalha junto a forma que você pensa. Vou direcionando para que a gente encontre junto uma solução, né? Então, o terapeuta é um grande aliado. Ele não é amigo. Não.
É aliado. Ele é um aliado aí no seu processo. Diferente de nós duas, nós somos amigas e de vez em quando tem aquela sessão de terapia informal porque preciso falar. Dá pra me ouvir? Mas é diferente. Amizade, terapeuta, são coisas diferentes, são posicionamentos diferentes. O terapeuta ele tem que ficar mesmo numa postura em que ele não se envolve emocionalmente com a questão, né? Porque ele tá olhando você do lado de fora para fazer com que você olhe para dentro, né? Isso é que é muito bonito. Eu tive até uma paciente, né, que hoje ela é minha amiga. E ela falava assim, eu quero ser sua amiga, eu quero ser sua amiga, mas eu não posso ser sua amiga. Eu sou sua terapeuta, né? Eu não posso ser sua amiga. Porque amizade é uma coisa e terapeuta é outra. Não dá para misturar a relação, né? Mas eu quero ser sua amiga. Eu falei, então você vai ter que decidir. Ela falou, não, eu prefiro procurar uma outra terapeuta e ser sua amiga. Eu falei, então tá bom. E hoje ela é minha amiga, né? Somos amigas, mas tem que abrir mão muitas vezes, né? Eu já passei por isso. Eu vinha atendendo uma pessoa que é do grupo Bem Viver, que são os grupos de gratidão. E daí eu comecei a atendê-lo e aí ele se transformou num amigo. Quando chegou num ponto, eu falei, olha, vou te indicar para outra pessoa, tá? Eu posso ir tomar café, a gente pode ir almoçar, tudo bem. Mas agora eu vou te passar para outra pessoa, tudo bem? Ele falou, tá, tem escolha. Eu falei, não tem escolha. Não tem como misturar, né? Não. E é muito bom essa caminhada, assim, essa ajuda, né? E a diferença eu sempre comento também isso, né? A diferença entre o terapeuta e o amigo, que o terapeuta, ele não vai projetar, nós somos treinadas para isso, né? Não vai projetar no outro as nossas questões. Sim. Né? E o amigo não. Por exemplo, se você tem um problema de relacionamento, você vai conversar com um amigo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa informação, ele vai colocar dentro de todo o sistema dele, sistema do quê? De crença, de tudo que ele viveu, de tudo que ele viu, daquilo que ele acredita. Seu arquivo, né? Da forma como ele vê o mundo, e ele vai falar assim pra você, larga. Ou não, você tem que aguentar assim até o fim, você não falou sim lá no altar, então assim, ele vai dar a opinião particular dele. Né? O terapeuta não. O terapeuta ele vai entender o que está acontecendo, quais são os seus valores, quais são suas crenças, né? E entender por que isso está gerando um sofrimento. E nessa geração de sofrimento, nós vamos entender o porquê é que a forma como você pensa está gerando um sofrimento aí. E a partir daí a própria pessoa entra em conexão com tudo isso, né? E faz a mudança necessária dentro primeiro, para depois o externo, né? É bem isso mesmo. Então, baseado em tudo isso que a gente falou, dá para perceber que milagres não existem, né? Que é bem aquele post, qualquer dia a gente reposta aquele meme, fiquem atentos. É bem isso, é um trabalho contínuo, você tem sempre que estar fazendo um curso, fazendo uma reciclagem, ouvindo palestras, participando de lives, você tem que estar numa constante, porque senão você dedica aquele tempo que poderia ser de qualidade para uma coisa que é supérflua e aí você acaba perdendo o fio da meada, eu digo, né? Então foca, você precisa focar, né? E aí, muitas pessoas perguntam assim, né? Você já tomou seu café? Não, ainda tá aqui meu café. Mas tá frio, vai tomar. Tá nada, tá quentinho. Eu tô já de olho no bolo. Ela tá de olho no meu bolo, que tá uma delícia. Conheço essa menina. Tô acabando de comer o meu, já tô de olho no dela. Eu vou comer. Não é? Peraí. Tá demorando muito pra comer esse bolo aí. Não é nem um bolo, sei lá o que é, um pão de ló com alguma coisa. Mas tá um bolo gelado de leite ninho com morango. Muito bom. Então, e por onde a gente começa? Né, Sandra? Andréia, a gente precisa fazer terapia? Não necessariamente, né? A gente pode estudar primeiro, ir estudando, né? E o grande X da questão é o que eu faço com esses estudos também. Porque eu falo que acontece muito daquela obesidade mental, né? Eu estudei tudo, não é raro isso acontecer, viu? Esses dias eu atendi uma pessoa, ela falou, ai Sandra, eu já estudei isso, já estudei aquilo, já estudei. Eu falei, então, e quais são os seus resultados, né? Porque obesidade intelectual, o que você vai fazer com isso? Não vai adiantar nada, né? Mas aí não é uma forma da pessoa também fugir? Não, é aquela coisa assim, ó, paguei academia o ano inteiro. Eu me livro da culpa, mas não vou.
mas pelo menos eu tô pagando. Você não acha? E se a pessoa tá lendo tudo, estudando tudo, fazendo milhões de cursos, ela tá achando um jeito de não ter tempo de olhar para ela, não é? Exatamente. Mas o primeiro passo é o conhecimento. Sempre. Né? Porque eu sempre digo que não há mudança sem autoconhecimento. Você precisa primeiro entrar em conexão com aquilo, entender como funciona, estudar aquilo tudo, né? Entender que existe uma nova forma. Aí você traz para você incorpora aquilo, introjeta aquilo como uma verdade, pensa sobre aquilo e a partir daí você vai começar a praticar aquilo tudo na tua vida. É que muitas pessoas deixam praticar para depois. E eu acho que as coisas têm que caminhar meio simultaneamente, né? Eu já vou aprendendo e já vou praticando, assim, principalmente a minha personalidade. Você fala pra mim, vamos fazer um omelete, é assim, assim, assim. Eu falo, você pode me dar a receita por escrito, mas eu preciso fazer, eu vou pegar você e falar, faz comigo primeiro, porque eu preciso praticar. Então, cada pessoa tem uma forma de aprendizado, mas o que não pode é ficar só na teoria, porque daí é um auto-engano, não é autoconhecimento. Só tem que começar pela teoria, sim, mas tem que sempre ir dando um passo a mais, né? Com certeza. Então, o primeiro passo é você ter contato com coisas, com conhecimentos, mas que conhecimentos profundos. Também não adianta você entrar em contato com conhecimentos rasos, né? Então, o primeiro passo é você entrar em contato com o conhecimento, trazer para o intelecto mesmo, conhecer aquilo como o Cauê. Ele teve que colocar o 2 mais 2, ele teve que entender primeiro como funciona as regrinhas lá da adição. E por que é 4? Ele tem que entender o porquê faz isso. A partir daí, deste entendimento, traz para a vida dele e ele vai praticar, né? Falei no dele, mas a gente também fez isso, né? Nós também fizemos, né? Sim. E aí, conforme você vai praticando, você vai desenvolvendo, você vai fazendo a transformação de dentro para fora. Porque tudo que existe aqui do lado de fora, né, esse mundo físico, ele é uma projeção daquilo que você enxerga, como se fosse óculos. Você coloca um óculos e a cor que você vai ver do lado de fora é exatamente a cor do seu óculos, né? Então, a cor que você dá do lado de fora, se é preto, se é branco, se é preto e branco, se é incolor, se é colorido, é a cor que você tem dentro de você, a cor dos óculos que você está usando. Esses óculos são suas crenças, né? Os seus traumas. Sim, é a tal da moral e bons costumes. Você foi educado daquela forma, você recebeu conceitos da sua família, dos seus professores, dos seus amigos, e você foi assimilando tudo aquilo foi te moldando, né? Mas o quanto aquilo realmente é teu e o quanto são influências do teu meio, né? Aí é profundo, hein? Aí é profundo. Quem é você? Pois é. Essa é a grande busca do ser humano, né? Essa terapia com café tá boa, vai precisar tirar mais um café, porque o assunto agora tá virando para outro. Para próximo, né? No próximo encontro nós vamos começar a falar um pouco mais sobre isso, né? Quem é você? Quem é você? Quem sou eu? Quem é você sem todos esses conceitos, né? Sem o seu nome, sobrenome, sem o seu diploma, sem a sua conta bancária, sem seu carro, sem quem é você? Será que sobra alguma coisa? Não responde, deixa para o nosso próximo encontro, por favor. Eu já estou aqui pensando em 1000 questões. O quanto a gente se identifica com essa mente, com esse ego, né? E é interessante que a gente perde a nossa saúde para sustentar tudo isso, né? Nossa, é profundo demais, né? Olha, eu juro, não tem nada além do café e água, tá? Nós estamos filosofando mesmo. Mas essas são as nossas conversas, nosso né? bate-papo. Vocês não queriam saber o que é? É assim, a gente vai viajando, né? E vai. A gente viaja. Uma coisa vai puxando a outra, quando vê, tá na hora de ir embora. Às vezes até passou da hora, né? Às vezes a gente passa da hora, né? Pois é. E a gente tem um convite, né, Andréia? Vamos lá, temos sim. Temos um convite para vocês, né? É uma novidade que está chegando aí. Eu desenvolvi o QuânticaFlix. O QuânticaFlix é uma plataforma que, na verdade, é uma biblioteca em vídeos com muito conteúdo, lives, aulas exclusivas. Tem um treinamento inteiro lá com PDF só sobre dinheiro, com passo a passo, além da informação, né, do conhecimento, tem a prática para você fazer a prática mesmo, né? Direcionado com PDF para vocês baixarem.
Então, assim, é muito completo, tem muita aula. E eu sempre coloco aulas lá, pelo menos 2, 3, 4, todo mês. Aulas novas, com práticas de autoconhecimento, de física quântica, da psicanálise, da terapia, enfim. Né? Então, e só por R$ 23,90 a mensalidade. E tem acesso a tudo isso. Tudo isso. Olha lá. Isso e mais, porque a Sandra sempre entrega muito mais do que ela promete. Então, e aí, todas as lives estão lá, né? Então, às vezes a gente fica assim, e onde que a gente encontra, né? Às vezes eu quero falar sobre alguma coisa, eu quero ler sobre alguma coisa, Então, você entra no QuânticaFlix, tem a lupinha lá, e você vai colocar lá, por exemplo, Lei da Atração. Aí, a plataforma vai te dar todas as aulas que eu falo sobre Lei da Atração lá. Então, tem tudo lá para você assistir, para você comentar. Tem dúvida? Comenta, sou eu mesma que respondo, né? E a Andréia está entrando em parceria aí comigo nessa jornada. Por quê, gente? Muitas vezes a gente não tem dinheiro para pagar um treinamento fechado, um treinamento completo, um treinamento, uma imersão, né? E ali, assim, e a forma que eu encontrei, né, de trazer uma forma mais simples, mais barata, para todo mundo consiga pagar. Acessível, porque é um valor mensal que você tem um conteúdo imenso ali, né? De qualidade. Menos que o Netflix, né? Bem mais barato que o Netflix. E com conteúdo gigantesco, né? Então ali eu fiz uma análise, tem análises de minisséries através do meu olhar, né? Quântico, né? Quântico, da psicanálise também. Então, assim, é bem completo, bem profundo, né? Então, preparem-se aí para vocês estudarem profundamente. E vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Pode acessar 24 horas por dia, porque é uma plataforma, você só precisa de um acesso à internet. Você vai ter seu link, seu login. Então, assim, fica aí o nosso convite, né? E se tiverem alguma dúvida, podem perguntar, né? Nas redes sociais da Sandra, na minha, a gente vai ajudando vocês, vai tirando a dúvida. Mas vale a pena, porque você vai investir no autoconhecimento. Exatamente. E é o que a gente falou até agora, a importância disso, né? E é assim, o que tá ali foi tudo que já foi testado, tudo que já foi estudado, não tem nenhum achismo, né? É achismo. Não é achismo, é ciência, né? Trazendo o que a ciência realmente fala e trazendo esse conteúdo aí muito profundo, de uma forma simples, né? Muitas vezes eu trago aí, por exemplo, as leis universais, né? De uma forma simples para você entender e praticar. Porque eu sou uma pessoa muito de prática. Eu não consigo, por exemplo, estudar e na verdade, assim, quando eu comecei a me desenvolver, né, assim, entender que eu precisava evoluir, que eu não aguentava mais ficar daquele jeito, né, com as enxaquecas, né, com tudo aquelas situações que eu vivia na minha vida, chegou uma hora que eu falei, eu vou testar para mostrar que não dá certo. Vai vendo, né, o ser. Eu falei, eu vou começar a pôr tudo em prática isso daqui que estão falando, eu vou provar que não dá certo. Só que daí começou a dar certo. Caiu do cavalo. Exatamente, começou a dar certo e eu falava, foi coincidência, foi sorte. E aí eu fazia de novo e assim foi. Até eu falei, gente, eu entrego e realmente funciona. Então, eu mais do que ninguém pratico, faço, né? A gente tem ali os nossos diários da gratidão, né? A gente sempre está trocando informação, estudando e praticando para a gente realmente evoluir. Nós estamos aqui para isso, né? Todos, sem exceção. É isso aí. Então, sucesso. Tchim! Sucesso para nós. QuânticaFlix chegando. Gratidão por estarem aí com a gente. E até um próximo bate-papo, quem sabe? Até um próximo bate-papo, quem sabe lá dentro do QuânticaFlix. Pois é, de repente, né? Boa ideia. Estou pensando em duas coisas aqui. Pronto, começou. Levar a Andréia aí para dentro do QuânticaFlix. Espero vocês lá dentro do QuânticaFlix também, tá bom? Beijo no coração, gratidão sempre. Tchau, tchau, gratidão. Tchau. Beijo.